Maravilha, pessoal! Nessa primeira aula de revisão de fenômenos de transporte 2, o meu objetivo é tratar com vocês a demonstração da equação de Euler. A equação de Euler ela é muito importante posteriormente, no próximo vídeo, em que nós vamos tratar da demonstração da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli ela é muito utilizada e muito relevante para os nossos estudos em hidráulica. Bom, a equação de Euler é uma equação diferencial que, na verdade, nasce da equação de Navier-Stokes. Se vocês bem se recordam, lá em Fenômeno de Transporte 1 nós vimos processos de transporte de massa, transporte de energia térmica e transporte de quantidade de movimento. E finalizamos a disciplina observando e tratando, estudando a equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes ela tinha mais ou menos essa cara aqui. Legal. Então, Fenômeno de Transporte 1 nós tratamos dessa equação. A gente observa que essa daqui, na verdade, é uma equação já conhecida. É a segunda lei de Newton, em que nós temos inicialmente um termo de massa vezes aceleração, que seria estes dois termos aqui. Aqui nós temos claramente a aceleração, derivada da velocidade em relação ao tempo. E aqui nós temos a parcela de variação da velocidade no espaço. E nós temos massa vezes aceleração, e por fim nós temos aqui a igualdade relacionando as parcelas de força, que na verdade está dividida em três outras parcelas, né? Que são a parcela gravitacional, que trata do peso do fluido. Aqui nós temos a parcela de pressão, de forças hidrostáticas. E aqui nós temos a parcela que mais nos interessa, que são as forças viscosas que agem no fluido. Mas a gente ainda consegue inserir nela ou trabalhar com ela em volta de algumas simplificações que facilitam bastante nossa análise. Uma dessas simplificações envolve a retirada deste termo de forças viscosas. Então eu vou dar um exemplo aqui muito visual, muito fácil de ser entendido. Se a gente pensar no mar, por exemplo, né, o mar, a gente tem regiões com quilômetros entre o leito e a superfície, certo? Então vamos supor que nós temos uma região em que nós temos 2 quilômetros de profundidade. Se a gente for modelar o escoamento, né, as correntes marítimas que ali atuam, a gente pode utilizar a equação de Navier-Stokes. Ela é perfeita. Se a gente for pensar na região mais próxima ao leito do mar, ali a gente vai ter areia, nós vamos ter diversos outros materiais, talvez corais, animais, etc. Então, todos esses objetos, todos esses materiais, eles, claro, provocam efeitos viscosos no escoamento. E, portanto, nessa região eles não podem ser desconsiderados. Eles são importantes. Então, vale o raciocínio, vale a gente pensar até que ponto esses efeitos viscosos podem ser observados. Então, eu citei aqui uma região com 2 km de profundidade. Será que 1,5 km acima do leito as forças viscosas ainda têm relevância? Bom, a resposta para essa pergunta ela tem a ver com um conceito que nós vamos estudar um pouco mais à frente na disciplina, que chama camada limite. E aí nós delimitamos justamente o tamanho dessa camada limite e dentro dessa camada limite nós dizemos que ali atuam de fato as forças viscosas. Mas, fora dessa camada limite, nós então determinamos que as forças viscosas não têm tanta importância, não têm tanta magnitude. E aí, nessa região específica, nós podemos utilizar a equação de Euler, por exemplo. Então, nesse exemplo do mar que eu dei, se a gente quiser modelar uma região mais próxima ao leito, nós utilizamos a equação de Navier-Stokes. Mas se a gente estiver muito distante do leito e dessas influências viscosas, longe da camada limite, nós podemos utilizar então a equação de Euler. Nós podemos então chegar à equação de Euler a partir dessa análise. Essa aqui é a equação de Euler sem os termos viscosos. Nós temos então enunciada a própria equação de Euler, que seria essa daqui, né? Eliminando o termo viscoso. Mas eu vou propor para vocês uma outra demonstração muito interessante, muito fácil também de ser entendida, em que a gente chega nesse mesmo lugar aqui. Tá? Como é que a gente chega lá? Vamos analisar inicialmente um elemento
de fluido. Tá? Um elemento qualquer de fluido que está inserido no nosso sistema cartesiano. Vamos fazer uma análise de forças nele. E depois nós aplicaremos a segunda lei de Newton neste elemento. Então o que a gente tem de forças aqui? Nós temos inicialmente uma força gravitacional agindo. Né? Então nós temos G agindo aqui embaixo, agindo com direção contrária ao eixo Z. Legal, o que mais que nós temos aqui? Nós temos um fluido, então nós temos pressão agindo. E como é que a gente vai tratar essa pressão? Essa pressão ela varia ao longo do espaço, certo? Ela não é fixa. Então, se a gente considerar, por exemplo, nessa face aqui, essa face x, z, e claro, considerando um elemento infinitesimal, tá? Então esse elemento aqui ele tem dimensões dx, dy e dz. Maravilha? Então vamos olhar a pressão que está agindo aqui nessa face. Vamos chamá-la de P. Pressão P. Pzinho inicial. Como ela varia no espaço, à medida que a gente vai caminhando para outra face oposta a essa inicial, nós vamos ter um incremento de pressão. E como é que nós podemos descrever esse incremento de pressão? Nós podemos dizer que aqui atua P, né? Essa parcela mais um incremento, mais del P, del Y, certo? Nós estamos caminhando ao longo do eixo Y e, portanto, a variação que nós estamos considerando é em relação a essa coordenada. E aí, claro, nós andamos um certo comprimento aqui, que seria justamente a dimensão dy, certo? Legal, só que eu falei que nós vamos fazer uma análise de forças. E pressão é força dividido por área, e portanto força é igual a pressão vezes área. Então vamos colocar a área aqui, né? Qual que seria a área aqui? É dx vezes dz. dx, dz. E qual que é a área aqui? Que multiplica toda essa minha parcela de pressão. É também dx, dz. Então, legal, aqui nós temos então as forças que atuam ao longo do eixo y. Né? Então nós temos essa força de pressão e depois na outra face nós temos essa outra força de pressão atuando. Aqui nós não vamos considerar nenhuma força viscosa, né? Então nós não temos tensões de cisalhamento atuando aqui nas faces do fluido, né? Maravilha, então a gente pode só desconsiderar isso. E nós mantemos a nossa análise somente com parcelas hidrostáticas e gravitacionais. Legal. Agora a gente pode levar esse mesmo raciocínio para as outras 4 faces, certo? Então aqui nós vamos ter inicialmente aqui atrás, né, uma certa pressão que vai atuar ao longo dessa face dz, dy, dz, dy. E aqui nessa face da frente nós vamos ter com essa direção e sentido a pressão mais um incremento que ocorreu neste caminho que nós fizemos ao longo do eixo x. Então seria aqui del P del x vezes dx, que multiplica o elemento de área. Novamente dz vezes dy, certo? E depois nós repetimos a análise para essas duas outras faces. Não vou escrever para não ficar muito sujo o desenho, tá? E agora que nós já temos as forças que atuam em cima deste elemento, nós podemos escrever a segunda lei de Newton, então. O que diz a segunda lei de Newton? Ela diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos calcular a força resultante neste elemento. Como nós estamos considerando um elemento tridimensional, com um sistema cartesiano, nós temos vetores, tá? Então vamos escrever isso numa notação vetorial. Então, primeiro ao longo do eixo x aqui, nós temos o quê? P vezes dz vezes dy, né? Ao longo do eixo x com orientação correta, então valor positivo, e aqui contrário, então nós vamos subtrair. Menos P mais del P del x vezes dx vezes dz dy. Legal. Tudo isso aqui está acontecendo no eixo x. Então eu vou colocar aqui um versor do eixo x. Tá?
E aí nós vamos repetir a análise para todos os três. Todas as três dimensões, né? Então vamos lá de novo. Vamos agora tratar em y, né? Que seria esta face aqui. Então, de novo. P vezes dx dz menos P mais del P, del y vezes dy vezes dx dz vezes nosso querido versor. Vamos aqui para baixo. Mais a última parcela que vai ser o quê? P vezes dy dx menos P mais del P sobre del z dz dy dx. Tudo isso em z. Certo? Então nós temos aqui as nossas forças hidrostáticas que estão agindo. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos a força gravitacional agindo. E qual que é essa força? É o próprio peso do fluido. Que, vou escrever aqui provisoriamente. Massa vezes gravidade. Então, massa vezes gravidade. Só que a gente não trata de massa, né? É mais fácil a gente falar em termos de densidade e volume. Então, se a gente utilizar a equação, a relação que nós já sabemos de densidade, em que densidade é igual a massa sobre volume, e portanto massa é igual a densidade vezes volume. Então nós vamos ter aqui ρ, que é a nossa densidade, vezes o volume. Qual é o volume do nosso elemento? É dx, dy, dz, vezes g. Legal? Então aqui, de fato, nós finalizamos agora as nossas representações de força. E tudo isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Massa nós acabamos de discutir, que é ρ vezes dx, dy, dz, vezes a aceleração. Certo? Maravilha. Agora, o que a gente pode observar? Olha só. Aqui nós podemos fazer a distributiva, né? Então, nós temos P vezes dz dy, e aqui a gente faz a distributiva. Menos P dz dy. Então, esses elementos aqui eles são iguais. Então, eles vão ser cancelados, todos eles. Você pode ver que... Esse aqui a gente não pode cortar, né? Porque ainda vai para o outro. Esses aqui, eles se cancelam. P dz dy, e aqui P dz dy, menos. P dx dz, P dx dz. Então, menos eles vão se cancelar. Sobra para a gente o quê? Essa parcela diferencial. Então, nós vamos ter del P sobre del x vezes dx vezes dy vezes dz. Dx vezes dy vezes dz é a nossa própria parcela de volume. E note que ela está presente em todos os termos. Em todos os termos eles vão ter esse elemento de volume. Então ele também pode ser cancelado. Já que ele está em todos os termos, ele sai. O que a gente fica depois de todas essas manipulações? Nós vamos ter aqui maravilha? E agora o que a gente pode fazer é, na verdade, expandir esse termo de aceleração. Que a aceleração, na verdade, neste caso, nós temos a derivada da velocidade em relação ao tempo, e nós temos também as componentes espaciais que variam a velocidade. É justamente a parcela que a gente vê em Navier-Stokes. Tá? Então vamos escrevê-la aqui. Então a gente vai ter este termo aqui, eu vou puxar o igual para cá, só para não ficar, para a gente não se perder. Tá aqui, né? Então essa daqui é a nossa aceleração expandida, aberta, né? E olha só, o que a gente pode observar? Menos del P sobre del X, menos del P sobre del Y, menos del P sobre del Z. Se a gente colocar aqui o menos em evidência, nós vamos ter a soma de componentes em cada direção cartesiana. Essa aqui é a própria definição de divergente, certo? Então o que a gente tem aqui, na verdade, é menos o divergente da pressão, certo? Mais ρ vezes g, que vai ser igual a ρ
vezes del V del T mais o nabla vezes V. Olha só. E aqui está. Essa daqui é justamente a equação de Euler que nós observamos aqui em cima, né? Então, se a gente voltar aqui para ver, olha só. Nós temos aqui a nossa parcela de aceleração, ρ vezes g, menos nabla p. E aqui embaixo nós temos nossa parcela de aceleração, menos nabla p, mais ρ vezes g. Então, aqui nós demonstramos a equação de Euler a partir da própria análise de um elemento de volume utilizando a segunda lei de Newton. Legal? Agora, na nossa próxima aula, nós vamos utilizar este resultado aqui para conseguir chegar na equação de Bernoulli, que vai ser uma equação muito valiosa nos estudos posteriores em hidráulica. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Um abraço.